Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Super Podcast. Hoje nós estamos aqui com o Felipe Augusto para batermos um papo sobre drones. Você é droneiro raiz ou Nutella? Acompanhe com a gente. Roda a vinheta, diretor. Hoje nós estamos aqui com o apresentador convidado, o Caio César. Olá, galera. Hoje vai ser sensacional esse podcast, hein? E estamos aqui também com o Felipe Augusto, da Drones Brasil. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Vamos bater um papo aí sobre os drones e ver o que vai rolar. Pessoal, lembrando que o podcast é um programa semanal que está sempre no YouTube, Google Podcast, Deezer, Spotify. E o Spotify está com uma versão incrível que também é de vídeo, então não deixe de nos acompanhar. E Felipe, vamos lá, se apresente um pouquinho pra gente, o público quer te conhecer e nós também. Sim, eu sou Felipe, da Drones Brasil, né? Eu trabalho com drones, vai fazer mais ou menos uns 7 anos, né? Que eu comecei nesse mundo, né? Porque era praticamente mato, né? Era só mato. Era só mato, no mundo cara, dos drones, no mundo dos drones. Tinha que pendurar a câmera com enforca-gato, arame. Então não tinha muita coisa, né? E eu tive minha trajetória assim iniciando através de um TCC que eu acabei fazendo, né? E esse TCC me proporcionou estar entrando nesse mundo dos drones, né? Ele foi um drone bem arcaico na época que a gente montou, não foi nem com peças da DJI nem nada, né? Foi placa que teve que programar, linguagem de programação em C. Então assim, bem difícil, bem chato, soldar item por item. Né, mas foi uma experiência muito boa. Só retrocedendo um pouco, Felipe, antes da gente começar nessa pauta e antes de começar também e entender quem é a Drones Brasil hoje, porque vocês são distribuidores, né? Sim. E até mesmo de saber essa história sua que é bem bacana, do seu TCC, só que aí você já estava na época da faculdade, você já estava um pouco mais velho. Conta pra gente o interesse, aonde começou o interesse por aeronave, por drone, por até chegar nessa ideia de até o caminho até você chegar no seu TCC. Sim, Conta cara. pra gente um pouco, vamos fazer a nostalgia desde lá do começo e aí a gente vai caminhando para entender como tá a Drones Brasil hoje. Cara, foi bem legal você perguntar isso, porque no começo faltava acho que 1 ano e meio já para terminar o curso, né? E minha equipe, era eu e mais 4 integrantes do grupo, a gente já tava com um TCC pronto. Não era um drone. Né? A gente fez uma casa que era controlada por... Um protótipo ali? Por smartphone. Você controlava as luzes e tal, igual hoje a gente vê bastante isso, as smart homes, né? E teve um dia que eu tava assim, saca? Eu falei, pô, mais 1 ano e meio de curso. O que eu vou fazer até lá, né? E eu entrava em muitos sites da Gring, via muita coisa. E eu vi que tava surgindo bastante projeto de drone, não sei o quê. Eu falei, pô, legal isso, né? Eu acabei me interessando. Deixa eu te perguntar aqui, né? Acho que a nossa dúvida aqui, né, Naira? E que ano era isso? Cara, 2011, eu acho. Não precisa revelar a idade. 2011, acho que 2012, mais ou menos. Né? Idade é sempre Ele um é tabu novinho. para os nossos convidados aqui, tá, espectadores? Mas ele é novinho, olha isso. E... Não faz tanto tempo. Não, eu sou novo, galera. Menos que 30. Legal. E eu tinha um gosto, assim, por aeronave já. Eu tinha passado na FATEC de São José dos Campos, que era manutenção de aeronaves. Só que na época, por conta de não ter grana, de vir para cá e me bancar, eu acabei desistindo do curso, né? E fiquei em São Paulo, cursando automação industrial. Legal. Né? Mas aquilo estava na minha cabeça, alguma coisa estava assim, ó, vai pro lado das aeronaves, dos drones. O negócio é drone. E aí no TCC, quando eu comecei a pesquisar nesses sites e vi os projetos, que tipo, era um leque imenso de oportunidades, eu falei, eu tenho que fazer isso. E aí eu lembro que eu chamei o pessoal do meu grupo, eu falei, ferrou, porque eu não sei se eles vão aceitar, né? Tava cômodo para todo mundo, o projeto estava pronto, né, do TCC, a gente já tinha um projeto totalmente pronto e eu chamei a galera, eu falei, pessoal, tem um projeto assim assado, vocês topam? Eu falei, cara, eles não vão ser loucos bastante de topar. De alterar o projeto. De alterar o projeto, de pôr em risco a formação deles. Eu falei, mas vai ser o que Deus quiser. Aí eu falei, eles são loucos mesmo. Eles aceitaram e foram comigo até o final. E aí
fizemos o projeto, né? Tivemos muitos problemas, porque a gente não tinha muito apoio dos professores, não por maldade deles, mas porque era uma coisa nova mesmo. Por desconhecer o que era aquele projeto, né? Teve professores que até chegou e falou, cara, eu até quero te ajudar, mas eu não sei nem como que funciona isso. Nem por onde começar, nem por onde assim. começar, cara. Então, assim, foi um desafio para mim, para o grupo. As literaturas que a gente achava sobre drone era tudo em inglês, chinês, alemão. Então, Google Tradutor na época, o inglês não era tão afiado assim. E do TCC, né, que a gente acabou fazendo, eu estava já em diversos grupos de drone, surgiu a oportunidade de realizar trabalhos, né? Acabei, na época, comprando um drone, Phantom 1. Nossa! Para quem lembra. Caramba! Né? Porque era um dos primeiros da DJI. Sim. Na verdade, um dos primeiros era o F450, né? Sim. Que foi em cima disso que a gente acabou fazendo o nosso projeto. Né? Mas o F450 já não era tão, assim, vamos dizer, comercial para fazer serviço, Sim. esse tipo de coisa. Então, comecei com o Phantom 1. Quem vai lembrar sabe dos problemas que ele tinha, de ter que colocar a GoPro, aquela coisa maçante mesmo, Sim, né? você montava o drone. Montava totalmente. Exatamente. Aproveitando que ele voltou lá nessa época e voltou lá Ele é nesse muito drone, ô Naira, faz a pergunta para ele. Aquela que a gente já está aqui definido como pauta desse podcast. Vamos ver o que ele vai responder pra gente. Você vai fazer a pergunta agora. É uma pergunta polêmica. A Naira vai fazer essa pergunta para ele agora, mas ele vai responder só lá no final. Por favor, Naira. Você é droneiro raiz ou droneiro Nutella? Nossa, isso aí vai dar uma briga, hein, galera? No final ele vai responder pra gente, viu? É os cortes do Super Podcast. Mas vamos lá. Então, galera, aí dessa oportunidade de fazer filmagens, né? Porque não tinha muita gente que fazia, né? A gente fazendo com a GoPro, do jeito que dava, tinha que pendurar, não tinha nem gimbal ainda de estabilizar. Fora o sensor. Fora o sensor, não tinha sensor. Sensor. Sensor, meu Deus. Foi uma evolução quando ela lançou o sensor. Nossa, sensor foi na época do Phantom 3, que era só o que a Sim. gente chama de VPS, né? Que é o Vision Position System, né? Que eles chamam. Isso até tinha em alguns outros drones da Parrot, né? Mas na DJI ainda não tinha. Isso foi a partir do Phantom 3. Então a gente passou pelo Phantom 1, aí veio o Phantom 2, que já tinha a opção de ter um gimbal ali integrado. Estabilizado. H3 3D, depois H3 4D, se eu não me engano. E depois teve o Phantom 2 Plus, que ele já vinha também com uma câmera. Teve o Vision e teve o Plus. A câmera era bacana, mas o que deixava a desejar? A GoPro ainda era muito superior. Sim. A qualidade da imagem da GoPro era melhor. Sim, fora a estabilização também. Tanto é que a GoPro, no meu ver, pouca gente sabe dessa história, mas ela acabou dando um tiro no próprio pé, porque ela que fornecia as peças para a DJI fazer a câmera. Mas o que aconteceu? Ela quis uma fatia maior dos lucros da DJI e eles acabaram rompendo. Nisso que eles romperam, até interessante isso, a GoPro ficou injuriada e falou, ó, a gente vai lançar um drone. O nome Karma, já pra se vingar. Muito sugestivo esse nome. Muito sugestivo. Só que o que aconteceu? O Karma foi para eles próprios, que eles fizeram um drone. Eles não tinham tanta experiência com isso. A gente sabe que em termos de câmera, a GoPro ainda é muito superior às Bem outras, avançado, né? Bem avançado. Hoje em dia a gente tem até umas câmeras de uma boa qualidade, mas ainda assim a GoPro é muito superior, né? E ela fez um drone que teve 2 recalls. Então, carro ter recal já é muito chato e perigoso. É problemático. Drone, 2 recalls, você já imagina, né? Felipe, aproveitando que você falou um pouquinho sobre o recal, se você puder explicar para o nosso público o que é o recal. Sim, sim. Acho que provavelmente o pessoal já deve ter assistido em TV, às vezes passa uma propaganda, concessionária tal, empresa tal, fabricante de carro, teve um problema no lote tal, e o que acontece? O recal ele acontece quando tem um erro de fabricação, um erro de projeto, mas ele, na maioria das vezes, ele só é descoberto depois. Em carro, isso já é muito perigoso. Tem alguns recalls que mexem em freio, mexem em motor, causa até incêndio em carro. Então, o cliente tem que voltar lá
e tem que ser trocado alguma peça, feito algum tipo de melhoria, né, para que não aconteça isso. Quando acontece num carro, já é chato e perigoso. Você imagina num drone, né? E isso aconteceu com a GoPro, o drone deles, o Karma, né? E foi um pouco triste, né? Porque até então não tinha nenhuma empresa que batia de frente com a DJI. Eu acredito que ainda hoje não tenha uma que seja nível DJI, mesmo nível né? de qualidade, E eles foram audaciosos e muito corajosos também, muito né? corajosos. Bateram de frente com uma potência. Uma potência, mas faltou o quê? Eu acho que faltou projeto, né? E mais testes. Acho que talvez por uma questão de temos que lançar agora, para não perder uma onda do mercado, eles acabaram se precipitando um pouco. Né? Foi um drone que veio bem completo, veio com estabilizador, já vinha com a GoPro. O projeto era legal, mas na prática a gente viu outra coisa. Né? Deixa eu aproveitar aqui e te perguntar, que você já tocou nesse assunto. Mesmo sem a gente até instigar esse assunto com você já trouxe ele para a mesa. A questão da evolução. Você passou um pouco do que era o Phantom 1 lá no começo, aí você já pulou para o 2, mostrando algumas diferenças de um para o outro. E o mercado hoje, vamos olhar o mercado nacional hoje de drones. A evolução dos drones, da ferramenta, do equipamento em si, da aeronave, e como que está hoje para você, que é um distribuidor, a evolução do mercado. Comercialização, venda de drone, procura de drone, clientes pesquisando sobre drone. Faz um paralelo para a gente, como que está essa evolução, se a mesma evolução dos equipamentos acompanhou a mesma evolução do mercado. Como que você hoje, como que a Drones Brasil enxerga isso hoje? Eu acredito que conforme foi evoluindo, o drone ficou mais fácil de ser pilotado. Né? E antes a gente tinha uma proporção de 70 a 80 a 20%. 70 a 80% eram empresas que utilizavam, ou pessoas que utilizavam para serviços, filmagens, etc. E o que aconteceu? Com essa evolução, que eu acredito que foi a partir do Phantom 3 e o Mavic 1, as pessoas começaram a perder um pouco o medo. Porque até então, eu acho que é um questionamento que até vem para vocês. É fácil? É difícil? Exatamente. Como é que faz para pilotar? Né? E essa evolução foi importante, porque no Phantom 2, Phantom 1, não vou dizer que é impossível. Quem pilota e sabe pilotar, ele vai pilotar aqui dentro tranquilamente. Né? Mas a partir do Phantom 3, o que a gente teve? A gente teve um sistema automático de voar. Então você deslizava o dedo, o drone subia e ficava parado. Sim. Aquilo era incrível, né? Automatizado, vamos dizer assim. Automatizado. Então, assim, o público começou a perder um pouco o medo, né? Eles viram que... Tava mais confiante. Tava ali, mais né? confiante, dava para usar. Antes, o cara ficava, putz, mas eu vou ter que fazer um treinamento, eu vou ter que fazer um curso. Não que não precise fazer, a gente sempre recomenda, né? Mas o que aconteceu? Se tornou uma coisa muito mais didática, né? De se usar. E eu acho que tanto o mercado das pessoas que consomem quanto a gente de venda foi crescendo junto, né? E as coisas andaram paralelas ali. Meio que paralelo, do mercado. Sabe? E isso foi bem legal, porque tanto para o pessoal de hobby foi importante isso, para o pessoal também de faz trabalhos, entendeu? Eu acho que foi uma evolução importante para ambos os mercados, não só para a gente que vende, e a gente precisa vender, porque a gente trabalha com isso, mas para os clientes também. Porque depois a gente chega no quê? No Phantom 4, que além do sistema que é o VPS, né, que ele trava a posição, que também já tinha no Phantom 3, no Phantom 3 Advanced Pro, né? A gente começou a ter esses recursos aqui na frente, que é o quê? É o sistema anticolisão. Foi câmeras que colocaram na frente, né? Para ele não bater em coisas sólidas, né? Sim, eu acho que foi muito importante. Eu acho que esse também é o principal argumento de venda para a gente, comercialmente falando, sobre ser uma ferramenta intuitiva. Né? Você ligou e você, seguindo o passo a passo, o próprio controle te dá esse passo a passo. De atualizar a firmware, de como fazer os testes, de como calibrar. Então, ele ficou uma ferramenta mais intuitiva, mais comercial, como você mencionou. Então, acho que seria impossível o mercado não acompanhar essa crescente aí, essas atualizações da DJI. Sim, sim. E você vê que só avança. Por exemplo, esse é o Phantom 4, né? O Pro e o Pro Plus, o que ele já veio?
numa necessidade do próprio cliente, né? Se a gente for pensar, opa, peraí, tem sensor só na frente, mas tinha pessoas que faziam serviços em lateral com o drone. Cadê esse sensor? Sim. Eles foram criar o Pro. Ah, mas, putz, eu precisava que o controle já viesse com tela. Pro Plus. Uma tela integrada já. Para quê? Facilitar. Eu, particularmente, eu prefiro um que já venha com tela. Né? Já tive casos, isso eu posso falar. Eu costumo até brincar que drone é igual moto. Se você não caiu, vai cair um dia. É verdade. Eu ia te perguntar isso agora. Lá atrás, igual você estava aqui, voltando um pouco na história, tinha menos recursos. Sim. Agora, os drones têm uma série de recursos que evitam qualquer sinistro, qualquer batida, qualquer queda, qualquer problema que você venha acontecer com o teu drone. E aí, a pergunta que não quer calar. Você já bateu, já derrubou drones? Lá atrás, bem provável que tenha acontecido, até pela minha experiência. E hoje, com todos os sensores, com todos os recursos? Olha... Conta o teu caso É uma aqui, história engraçada, hein? Sim, o teu caso, assim, do pior ao mais cômico ao menos pior, vamos dizer assim. Olha, acho que o pior foi um serviço que eu estava fazendo com uma empresa de engenharia, né? E aí eu até recomendo o pessoal se atentar muito a isso, né? Na época era o Phantom 3. E a DJI, ela disponibilizava o aplicativo para você baixar. Era o DJI Go na época. E tinha alguns celulares que ela recomendava. Ela falou, ó, vocês querem utilizar o meu aplicativo? A gente recomenda esses celulares para trabalho. Ok. Eu tinha um celular que, não vou nem falar a marca. Acho que não era o tijolão, não, né? Não. Já estava um pouquinho mais avançado. Mas ele funcionava, não tinha problemas com ele, né? Só que eu fui utilizar e eu já tinha ouvido falar, tinha muito fórum, muita coisa no Facebook que a galera falava, ó, tive problema disso, tive problema daquilo. Eu falei, pô, no meu não deu problema, tá rodando. Tá tudo ok, beleza. Eu tava filmando uma obra, tinha uma árvore, o celular ficou com delay. Quando eu achei que tava chegando perto, eu já tinha chegado. Nossa! Aí bateu, caiu, eu perdi o dia para achar o drone que caiu no meio do mato. Então, cara, tava começando a atender algumas empresas, então assim, fiquei naquele coração palpitando, aquele nervosismo, suava frio, não sabia o que fazia. Consegui recuperar o drone, né? Levei para minha oficina, arrumei ele e continuei o serviço, né? Mas pensa num coração que... Pensa naquele desespero momentâneo. Se eu não achar esses drones, se eu não achar, a empresa não vai querer mais o trabalho, ela não vai querer mais... Muito bacana. Ô, Felipe, a gente já percebeu que você é um cara que pré-histórico aí na área dos drones, o cara sabe muito. Olha isso. Manda pra gente, manda aqui pros nossos espectadores alguma curiosidade, alguma peculiaridade que já foi lançada desde que você tá nesse mundo de drones aí. Cara, abre o jogo pra gente, hein? Eu tô pensando em dois aqui que foram bem interessantes, assim dizendo, né? Teve o Phantom 4, versão Ano Novo Chinês. Ele é como um Phantom, assim, se vocês puderem até alguém pegar... Produção, se tiver aí depois, aqui, coloca pra gente ver. Pra gente ver, ele é bem diferente. Lembra até alguma coisa do Romero Brito e tal, mas é uma pegada bem Ano Novo Chinês mesmo, né? Assim, teve bastante gente que gostou, bastante que não gostou, mas não chegou tantos no Brasil, assim. Foi um pouco limitada, sabe? Eu diria que o Obsidian vendeu bem mais. Que é lindo. Que é Por lindo. sinal, mostrem aí depois pro nosso se vocês público. puderem mostrar também o Obsidian. E tem um que é bem legal, acho que vocês conhecem o Telo. Sim, até hoje é sucesso. O Telo é um sucesso. Sim. Só que teve um Telo, que era o Telo Homem de Ferro, Iron Man. Uma parceria da DJI, a Rise Tech, né? Com a Marvel. Então era o Telo Iron Man. Esse daí eu achei bem customizado, cara. Bem legal. Eu lembro até dos comerciais dele, fizeram uma coisa bem bacana mesmo. E Felipe, falando um pouquinho ainda sobre esse drone, o Phantom, né, do Ano Novo Chinês, tecnologicamente falando, o que mudou muito? Teve alguma mudança ou foi mais assim visual? Nesse específico foi mais visual. A gente pode fazer uma comparação, acho que o público vai entender isso, né? Acho que vocês também. Mavic
o Mavic Pro, aí saiu o Mavic Pro Platinum, Sim. que mudou um pouco a cor. Visualmente falando, foi mais a cor e um pouco mais de bateria. Sim. E para algumas pessoas que tiverem a memória um pouco mais forte, eles vão lembrar do Mavic Alpine White. Ah, esse eu não lembro. Aí, esse daí poucos vão Você puxou na lembrar. memória, hein? Não. Que ele é um Mavic branco, cara. Ele é bonito assim tal, só que, cara, isso suja demais. Eu já fiz manutenção, eu já fiz limpeza disso. Cara, para limpar é muito diferente do Phantom, porque quem tem Mavic aí vai saber do que eu tô falando. A carcaça dele é um pouco porosa. E quando junta sujeira naquilo, meu Deus. Encarde o negócio. Encarde. E aí você não consegue bateria. O drone é branco, você coloca uma bateria cinza, fica um carnaval, né? Mas a gente respeita os gostos, né? E são coisas diferentes, né? Para todos os públicos mesmo. Com certeza. Nainá, eu tinha segurado essa pergunta, mas como eu também sou um droneiro, eu preciso fazer essa Ele tá pergunta. se achando, gente. Eu preciso fazer essa pergunta. Felipe, eu vi que você já falou muito, mas muito mesmo da linha Phantom. A gente tocou agora um pouco na linha Mavic. Mas eu, como um droneiro de carteirinha, qual é a melhor? Cara, Phantom ou linha Mavic? difícil, hein? Fala pra ele que não tem essa. O coração fica dividido, hein, Caio? Fica dividido? Fica dividido, cara. Mas o droneiro raiz. O raiz vai de Phantom, não tem jeito. Com certeza. Vamos aplaudir. O diretor libera aplausos Libera para o aplausos. apresentador. Só que, ó, tem um porém também. O raiz, ele se ferra mais uma viagem. Porque Com você certeza. levar uma mochila de Phantom nas costas, numa trilha, numa viagem, despachar esse trambolho é um pouco difícil. Gente, a mala, eu acho que é isso aqui, ó. A bolsa do Phantom, né? Pega aqui, ó. E ela é gordinha, né? Então, Bem gordinha, porque tem que proteger, Ela é né? volumosa. ela é volumosa. E o isso. transporte do Mavic realmente é muito mais fácil. Cabe no Muito. bolso. Não, o Mavic hoje em dia, cara, uma bolsinha assim, ninguém sabe que você tá com drone. Eu tenho o Mavic 2 Pro, eu carrego ele para ser uma pochete. Aí, ó. Tranquilo, vai pra onde eu vou. Não, é bem difícil mesmo, cara. A gente que gosta dele, do Phantom, né? Eu acho que ele tem algumas vantagens, né? Ainda em relação ao Mavic, né? Sim. O Mavic avançou muito, a gente vê que a linha Phantom parou a produção. Quem gosta do Phantom espera todo dia um Phantom 5, o anúncio da DJI, né? Mas até agora nada. Tem uma situação específica que eu acho que o Phantom se sobressai. Né? A gente faz bastante trabalhos também em mar, em filmagens de alto mar. Uhum. E o Mavic, para você pegar ele na mão, para pousar em movimento é muito difícil. O Phantom, ele tem esse trem de pouso aqui dele. Sim. Opa! E ele facilita. Não que seja recomendado pegar na mão, a gente nunca Sim. recomenda fazer isso, É né? perigoso. Por questão de segurança. Mas aqui você consegue pegar, né? Num barco, né? Numa lancha, você pegar o Mavic é muito mais difícil. E fora o medo. Porque as hélices estão muito próximas, é Muito. tudo muito ali, Muito. muito linear. É um Então, risco muito, grande. muito grande. Eu falo isso porque eu já fiz diversos trabalhos no mar e já teve casos de eu fechar uma coisa, o cara me entregar um barco que era muito pequeno e para o mar balançando, o vento, e você acaba pondo em risco o com equipamento, certeza. né? E pode também pegar em alguém na hora de tentar pousar, né? E a gente sempre preza pela segurança. E aproveitando esse gancho aí do Phantom que você falou, né? Que já descontinuou, todo mundo já sabe, né? Quem tá ali acompanhando, mas você tem alguma linha que você fale, dá para substituir em partes o Phantom? Da linha ainda fabricada, por exemplo, a linha Mavic. Teve lançamentos aí, Mavic 3, enfim, que atenda aí um pouco da necessidade. Ah, sim. Em termos de câmera, eu acho que a linha Mavic já está superior à Phantom, né? Tem algumas certeza. aplicações específicas que ainda é recomendado Phantom. A galera tem uma paixão pelo Phantom, sabe? A parte agrícola, o pessoal usa bastante Phantom para georreferenciamento, parte espectral. Tem algumas pessoas que até modificam a lente, Sim. né, para conseguir atender um público. Pessoas que às vezes não conseguem comprar um Phantom muito espectral, faz uma alteração na lente dele. Fica 100%? A gente sabe que não, né? Mas quebra um galho ali. Quebra um galho, consegue atender, porque a gente sabe que um Phantom multispectral é muito mais caro, né? Tem outras opções de câmera também para acoplar, mas não fica a mesma coisa.